Olá, boa tarde. Que bom ter a sua companhia hoje nesta quarta-feira, dia 30 de dezembro. Estamos começando mais um Vida em Foco especial de fim de ano. Como você pode ver, eu estou aqui para todo o Brasil via satélite, canal digital aberto. Também estamos no YouTube TV Evangelizar Oficial. Só que hoje não estou no meu estúdio em Curitiba, ali na TV Evangelizar. Estou na casa de Dom Peruso, nosso arcebispo aqui de Curitiba. Como você pode ver, a gente está com tudo preparado aqui para começar as nossas entrevistas. Inclusive, hoje vamos falar com a Débora. Débora, que é coordenadora do Núcleo de Projetos Comunitários, e vamos falar sobre como o trabalho voluntário pode mudar a sua vida agora que nós estamos no fim do ano. E também você vai ver uma entrevista com o Dr. Elgi Werneck, onde nós falamos a importância de hábitos para a sua saúde. Tudo isso e muito mais nesse programa especial de fim de ano que começa agora. Eu começo o programa falando sobre voluntariado. A minha convidada aqui hoje é a Débora Esther Feolabana. Ela é coordenadora do Núcleo de Projetos Comunitários da Envolve, que é uma incubadora de voluntariado da PUC Paraná. E esse tema é tão importante porque acabamos de passar o Natal, né, Débora? Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Lugar bonito esse, né? Sim, muito agradável. Inspirador. E eu sei que é um tema que bom, né? Que nós temos o fim de ano para pensar nisso. Às vezes na correria, 2020 foi um ano muito atípico. Não sei se o pessoal em casa, né? A gente está falando com o Brasil inteiro. Não sei se conseguiram se envolver como gostariam com o voluntariado. Então, o que eu gostaria de aproveitar aqui você hoje, já que você é coordenadora, tem muita experiência com voluntariado, é que a gente pensasse em formas de colocar isso em prática, já pensando em 2021, né? Porque hoje é dia 30. E o que você vê da tua experiência, maiores dificuldades, vamos começar por aí, que as pessoas têm quando olham para a sua vida e não fizeram aquilo que gostariam? Ok, Carol, obrigada pelo convite. Imagina. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, assim, o que eu observo, né, da minha experiência enquanto coordenadora de um projeto, né, com uma temática tão importante como o voluntariado, é que a gente, de alguma forma, incentiva, principalmente os jovens, né, que desenvolvam trabalhos de voluntariado, ações de solidariedade. E é muito comum, né, que no final do ano as pessoas estejam mais sensibilizadas, como você mesma falou, até num ano mais difícil como a gente passou. Então, a época natalina por si já tem, né, uma sensibilidade diferenciada. As pessoas têm uma comoção geral de querer ajudar com presentes, com doação de alimentos, e que é muito importante também, né, principalmente porque muitas pessoas passam necessidades. Sim. E têm, né, essa carência talvez mais afetiva também de contato. Mas o que eu acho assim mais importante, assim, que eu acho importante e sugiro que as pessoas pensem, né, que essas ações não fiquem restritas a essas épocas natalinas ou festivas, mas que sim sejam sempre colocadas no nosso dia a dia, né? Atos de solidariedade são sempre bem-vindos. E você pode ter pequenas atitudes e que podem fazer muita diferença na vida das pessoas, né? E ter também atitudes de corresponsabilidade, né? Então, o problema do outro também é meu. Estamos na mesma sociedade, enfrentamos os mesmos problemas. Então, é algo que eu acho importante, assim, né? E quando a gente pensa também, quero ser voluntário, como começar, que cada pessoa observe na sua própria... no próprio local, né, onde você mora, na sua comunidade, nesse território vizinho. Será que existe alguma organização que desenvolve um trabalho que você possa contribuir, né? E não necessariamente com dinheiro. Às vezes as pessoas, não tem condição financeira, mas não requer só condição financeira, muito pelo contrário, né? Requer presença, atitude. Então você pode contribuir de várias formas, com o seu conhecimento, com a sua presença, enfim, com muitos atos que podem fazer diferença na vida de muitas pessoas. Sim, então o primeiro passo seria tomar um conhecimento do que está ao nosso redor, né? Será que a gente pode considerar, Débora, por exemplo, que ajudas que a gente dê para vizinhos, por exemplo, né? Às vezes você está em casa, sabe de alguém que
está precisando de algum tipo de ajuda, seja ela financeira ou não, né? Seja até um suporte emocional, um ouvido. Isso também é considerado um trabalho voluntário ou é aquele mais formal em que você tem um comprometimento assíduo? Como que é isso? Então, na verdade, as motivações para o trabalho voluntário são bem diferentes, né, uma das outras, né? Então, existem pessoas que, de fato, no seu dia a dia, né, esse tipo de atitude, né, de colaborar com o vizinho, principalmente nesse momento que a gente, né, está vivenciando de pandemia, quantas pessoas, né, precisaram desse apoio, às vezes para ir ao mercado, ou enfim, né, para qualquer outra atividade cotidiana que não estava mais sendo possível fazer. Então, isso é muito, né, louvável. Mas assim, existem também outras iniciativas, né? Às vezes as pessoas têm iniciativa até como forma de retribuir alguém que já teve, né, algum benefício, que alguém já ajudou, queira retribuir isso, seja para a mesma pessoa ou para um outro, né, para um outro grupo de pessoas. Então, é bastante importante tudo isso. E ainda tem pessoas que às vezes têm causas maiores, né? Vamos dizer até uma causa mais política. Então, se ela tem alguma iniciativa que, olha, eu quero sei lá, trabalhar em prol de crianças ou pessoas com deficiência, pode ser uma situação ali mais pessoal, de repente por ter um familiar, uma motivação pessoal mesmo, motivação né? pessoal, mas que o movimento que ela faz, a busca, o coletivo faz com que ela tenha atitudes e tenha um movimento que tenha uma incidência muito maior, de repente uma incidência política que vai poder contribuir com todo um grupo, né? Isso também é voluntariado. Sim, é uma forma de se voluntariar, né? Diante de uma causa que a pessoa tem ali por motivação pessoal e que se torna coletivo, né? E geralmente, quais são os setores que mais as pessoas buscam para fazer um voluntariado? Você tem essa visão? Sim. Hoje, ainda, né, o trabalho voluntário mais procurado é com crianças, né? Então, ainda é com crianças. Há uma sensibilidade maior com crianças, então, principalmente crianças que estão em casas de acolhimento, né? Que, né, tem ali uma certa vulnerabilidade por diversos fatores, né? Que hoje uma instituição, por exemplo, que acolhe crianças não é mais crianças órfãs, e sim crianças que estão numa situação de risco, seja, né, por problemas de drogadição, de violência doméstica, enfim, vários tipos de problemas. Então, é uma procura bastante grande por crianças, mas a gente tem percebido também que tem aumentado hoje uma procura de atendimento aos idosos, porque também é uma tendência, né, cada vez mais, aumentando a longevidade, percebendo quantas casas de longa permanência também têm sido, né, criadas e a necessidade também de atendimento a esse público. Há atividades em hospitais também, visita, né, pacientes em estados terminais ou situações também de bastante vulnerabilidade. E normalmente as pessoas que vão aos hospitais também são pessoas que já passaram por um problema de saúde, sentiram o drama e querem retribuir esse bem. Legal. Agora, tem dois aspectos que eu quero ainda abordar com você. Um deles é, por exemplo, a gente está falando aqui o voluntariado quando já tem uma instituição por trás, então essa instituição já cuida, né, de certas pessoas, né, de um grupo, e os voluntários podem ou trabalhar, né, se for o caso, prestando serviços, ou até contribuir com dinheiro. Mas uma coisa que me incomoda, e eu vejo aqui em Curitiba, mas eu tenho certeza que no Brasil todo tem esse tipo de situação, é as pessoas que estão morando nas ruas, por exemplo, né? Sim. E às vezes a gente fica pensando como ajudar essa pessoa, não só naquele momento, né? Porque o dar um alimento, um dinheiro, né? Cada um tem um conceito, mas enfim, isso ajuda. Mas e dali pra frente? Então eu sempre fico pensando o que é mais que a gente pode fazer por essas pessoas para tirá-las daquela condição e se na tua experiência você vê algo que possa nos guiar nesse sentido. Então, Carol, com relação a esse público, eu também acho bastante delicado, né? Um público que, de fato, né, falta, a pessoa fica numa condição de falta de integridade, né? Sem um lar, enfim, tem toda uma condição ali vulnerável. E realmente eu também acho que é muito importante a atitude ali, né? De repente de alimentar, dar uma condição melhor para essa pessoa naquele momento, mas que não resolve o problema. Então, o que eu sugiro, né, que além dessas atitudes, que também são importantes, não dá para desmerecer, mas que as pessoas que têm, né, vontade de trabalhar com essa causa, que é
com as pessoas em situação de rua, procurem também instituições já consolidadas que desenvolvem um trabalho em prol dessas pessoas e se vinculem a um projeto maior, para que haja de fato uma promoção, para que essas pessoas possam se autodesenvolver e sair dessa condição de rua, né? Então, é um tipo de solidariedade que a gente chama até no nível bem promocional mesmo, que a pessoa possa se reconhecer, né, como indivíduo e poder sair daquela situação. Então, às vezes ela precisa desse apoio, dessa ajuda. Então, é uma forma de se voluntariar pensando também nesse passo que a pessoa precisa dar. O meu último aspecto que eu quero aproveitar a tua expertise é com relação aos presidiários, né? Porque, puxa, é uma situação assim que, ao mesmo tempo que a gente sabe que são pessoas que cometeram erros, né? Muitos graves, muitos deles podem, de repente, até passar por uma conversão dentro de uma prisão, né? E aí eu fico pensando que tipo de voluntariado que a gente pode prestar para esses, de forma a ajudá-los nessa construção de vida, né? Vamos dizer assim. Também, né, realmente é um tema bastante polêmico, né, porque há toda uma rotulação, né, da pessoa que fez algo de errado, né. Então, eu acho que a gente tem que partir do princípio, né, quem somos nós para julgar, né, já tem uma justiça, a pessoa já está lá pagando pelo seu crime, enfim, mas que eu não tenho tanta experiência, né, com esse público, mas realmente é possível, sim, a reinserção social e as pessoas, né, elas são capazes, assim, de cometer erros e rever os seus erros, né, e começar de novo. Então, eu acho que a partir desse olhar, né, com um olhar talvez mais empático, né, e olhando mais como indivíduo do que apenas com esse rótulo, né, do que a pessoa realizou, o crime que ela cometeu, mas esse olhar mais empático, eu acho que é o primeiro passo para quem pensa em desenvolver um trabalho voluntário, né, com o público de presidiários. Mas eu acho que é sempre possível, né, acreditar nessa mudança do ser humano e que essa reinserção, essa renovação e revisão de valores das pessoas podem sim, né, tem tudo a ver com a gente. Então, se você pensa que você está contribuindo também, né, com os direitos humanos das pessoas que estão nessa situação, esse retorno é para a gente também, enquanto sociedade. Então, é o que eu teria para dizer nesse momento. E você, como voluntária, você aconselha, você indica as pessoas que estão nos assistindo no Brasil todo a arrumarem um tempinho na agenda para começar um voluntariado, se não fazem ainda, né? Ou em 2021, o que você acha? Sim, eu acho muito importante, assim, né? Uma experiência que a gente tem visto, assim, de diversas pessoas que nos trazem, né? Depois, como depoimentos, é o quanto a pessoa se desenvolve, né? Porque a relação que você tem com outra pessoa faz com que você cresça pessoalmente, profissionalmente. Então, há sim sempre um ganho, né? Você consegue ter um olhar, como eu falei, um olhar mais empático, né? Mais humano, mais humano para a dor do outro, né? Se você consegue perceber a dor do outro e ajudar naquilo que ele precisa, né? Então é sempre bom porque você não vai só com aquilo que você quer fazer, mas é aquilo que a pessoa precisa. Então você se desenvolve quanto pessoa e, como eu falei, profissionalmente também tem muitos ganhos, habilidades que você ganha e que também somam aí para a tua, né, realização profissional e ser um bom profissional também. Com certeza. Obrigada, viu, Débora, por vir aqui hoje conversar com a gente sobre esse tema. Volte com a gente depois do intervalo. Estamos de volta com o programa A Vida em Foco especial deste dia 30 de dezembro. Ó, quase virando o ano, hein? Pensou? E eu aqui nesse lugar maravilhoso, como você já sabe, aqui no Memorial de Curitiba, porque é especial de fim de ano, é bom a gente dar uma saída, né? Dentro do possível, claro, com todos os cuidados que estamos tomando. E o meu convidado agora, você já conhece, porque ele já foi lá no meu estúdio, tá? Você vai lembrar dele porque fala muito bem. Ele é oncologista, Dr. Elgi Werneck, e hoje veio falar de hábitos que são importantes para todas as épocas do ano, né, doutor? Tudo bem? Tudo ótimo, obrigado pelo convite, esse espaço maravilhoso, né? Legal, né? Dar uma saída assim, né? Acho que nada melhor para terminar esse ano que tem sido custoso, pesado,
mas eu sempre falo que apesar de todas as dificuldades, a gente está vivo, está aqui pronto para começar mais um ano. Então a gente tem que agradecer e seguir em frente. Com certeza, eu agradeço, né, você estar aqui mais uma vez e estou feliz de poder falar desse tema com você, né? É uma pessoa que eu admiro, né? Eu sei que tem um conteúdo muito valioso para todos os nossos telespectadores, nossos amigos do Brasil todo. Vamos começar então falando dos hábitos, né? E na sua percepção como médico, como ser humano, que hábitos que a gente deveria carregar assim, ó, e pensando que hoje é dia 30 já, pensando já no que vem, 2021, que hábitos que a gente deve levar para 2021? Legal. É um pacote muito grande de hábitos que a gente pode colocar no nosso dia a dia para que a nossa velhice ou daqui a alguns anos a gente possa estar colhendo uma saúde tão boa ou melhor do que a gente tem hoje. Acho que é muito importante a gente lembrar que a nossa saúde ela é fruto de doses homeopáticas de hábitos que tomamos. Olha só. Então não adianta hoje eu sair correndo 20 quilômetros e ficar um ano sem correr mais. Quer dizer, eu corri 20 quilômetros hoje e os outros 364 dias. Da mesma forma que não adianta nada eu fazer um regime muito rígido na segunda e terça e de quarta a domingo eu me perder sem ter nenhum tipo de controle. Isso é, a manutenção de hábitos saudáveis, colocados sem rigidez, mas de forma natural no nosso dia a dia, é a melhor forma de colhermos lá no futuro uma condição física adequada. Criar hábitos é algo, não é difícil, mas também não é fácil, né? Não é complicado se a gente for pensar, é algo muito simples, porque se a gente pensar que o ser humano funciona na base do evitar o que é dor e na busca pelo prazer, se a gente aliasse esses dois fatores, a gente conseguiria fazer qualquer hábito bom fazer parte da nossa vida, não é? Me conta um pouco da tua experiência pessoal com relação a hábitos. Eu sou muito dedicado em muitas coisas que eu quero e algumas outras eu acabo tendo um pouco mais de dificuldade e acho que isso é natural para todo mundo. E acho que você toca num ponto fundamental e eu gostaria que as pessoas que estão em casa agora entendessem isso. Obstine-se, busque, determine o ponto onde você quer chegar, mas sempre lembre que você é você. Não adianta eu tentar voar porque eu vou morrer pulando do prédio. Quando eu faço essa analogia, o que eu estou querendo dizer é que muitas das vezes a meta que nós colocamos para a gente não é nem aquilo que a gente quer. É o preconceito formado por uma sociedade que nos obriga a caminhar numa estrada que não é a estrada, primeiro, que muitas das vezes nós queremos e segundo, que nós damos conta. Eu sou um ser humano X, você é um ser humano Y e nós temos capacidades, objetivos, desejos, determinações diferentes. Que não nos apeguemos a desculpas, mas que nós não sobreponemos às nossas limitações. Para que isso não se torne também um exercício, um martírio diário de sofrimento. Porque muitas das vezes, no afã de querer se tornar um atleta, você acaba adoecendo psicologicamente. Muitas das vezes, naquele objetivo incessante de ser o diretor da empresa, você acaba adoecendo psicologicamente, criando inimizades, enfim. Reconheça-se, entenda até onde você está pronto para chegar. Claro, não se ampare em desculpas, em subterfúgios, não. Mas reconheça limitações, permita-se errar, permita-se ter aquele tempo de maturidade, de equilíbrio para saber até onde você quer chegar. Volto nisso à sua pergunta de disciplina. Eu sou muito disciplinado em uma série de fatores. Sempre falo que para ser médico, para ser especialista, para conseguir se colocar no mercado, nessas profissões que tanto exigem da gente, é um trabalho também de disciplina. Não adianta nada eu estudar 15 dias para uma prova, se isso não for perene, eu não vou conseguir, eu vou passar daquela prova e não vou passar da seguinte. Não usa também, então, né? Isso é um trabalho. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade muito grande, que é aquela dificuldade de acordar muito cedo. Então, se eu precisar acordar, por exemplo, 4, 5 horas da manhã, que é normal na rotina dos jornalistas,
né? Eu teria muita dificuldade na atual fase de vida. Já vivi muito isso em épocas de plantão, em épocas de residência. Quem é residente, quem é mãe de residente que está nos assistindo agora sabe do que eu estou falando. Mas eu cheguei num ponto da minha vida em que eu pude entender. Eu lutei contra isso e chegou num ponto que eu falei assim, eu acho que isso não é a minha principal característica. Eu acho que eu vou adoecer, eu vou perder saúde se eu continuar lutando contra isso. Por isso, eu tentei enquadrar a minha realidade para uma vida que começa ali pelas 7h30, 8 horas, mas que não tem hora para terminar, porque eu tenho mais facilidade para isso. Aplique isso no seu dia a dia e isso vale para alimentação, para a prática da atividade física. Odeia ir para a academia? Não tem problema nenhum. Escolha jogar bola com seus amigos 3 vezes por semana, escolha fazer a natação 1, 2 vezes por semana. Isso vai se somando e vai chegar no final da semana e você vai ter feito os seus 3, 4 dias de atividade física. Não consegue tirar completamente o doce da sua alimentação? Busque trocar, às vezes, uma fruta após uma refeição, come doce depois de todas as refeições, comece restringindo, olha, eu vou deixar só para a noite porque é mais difícil. E quando a gente percebe, o que era impossível se tornou difícil, se tornou possível e hoje é uma realidade. Legal. Bom, você falou aqui de hábitos de alimentação, falou de hábitos de exercícios físicos, falou um pouco de hábitos de sono, né, com a tua própria experiência. Então, entendo que são pilares, né, da nossa saúde que, sem dúvida, claro, olhando daquela perspectiva individual, né, de que cada pessoa é única e que devemos estar atentos às nossas necessidades também, não só o que é imposto. Que outros hábitos, agora, falando também que seriam importantes para a nossa saúde, para a nossa mente e que vão preservar essa saúde, né, que estejam fora desses 3 que a gente falou, que você considera que seja crucial? Perfeito. Vamos lá, o primeiro, e eu peço a todos vocês, encarecidamente, vocês que estão aí do Oiapoque ao Chuí, e isso sem falar pelas redes sociais, no mundo afora, abandone o cigarro. O cigarro é o principal veneno da humanidade. Ele é responsável por 30% das mortes evitáveis no mundo. Nossa. Se a gente parar para contabilizar, o cigarro ele mata mais do que todos os acidentes e traumas e doenças infecto-contagiosas do mundo. Ele é responsável, é o principal causador dos 2 grupos de doença que mais matam a humanidade. Em primeiro lugar, as doenças cardiovasculares e em segundo lugar, infelizmente, o câncer. O principal fator causador, portanto, desses 2 grupos de doença é o cigarro. Não só por falar em saúde de quem fuma, mas também de quem está no entorno. O tabagista passivo, ele absorve 30% da carga tabágica de quem fuma. Portanto, se o seu esposo fuma 30 cigarros por dia, naquele sábado, por exemplo, dividindo um churrasco com você em casa, você foi dormir tendo fumado 10 cigarros sem ter chegado perto do cigarro. Isso é triste. Sem falar do desconforto, da falta de elegância que é fumar. Eu sempre falo, a gente está num momento em que a humanidade pede inclusão. Então, por raça, por sexo, por opção religiosa, enfim, o mundo pede. Mas uma das poucas coisas onde a segregação, onde o bullying é socialmente permitido é com o tabagista. Eu vou te perguntar, aí em Recife, aí em Fortaleza, quantas vezes você desceu no prédio de trabalho e viu naquele cantinho escondido assim, quase com vergonha, alguém fumando? Quantas vezes você foi num restaurante e percebe alguém que tem que levantar da mesa, deixar a família, sair, muitas das vezes está serenando, ele vai lá fora, pega um cigarro. Pensa bem, nós todos, a sociedade está criando barreiras para dificultar que aquele indivíduo fume. E mesmo assim ele continua fumando. Na contramão de tudo que a humanidade prega, nós estamos socialmente aplaudindo ferramentas de segregação ao tabagismo. Todo mundo que fuma vai morrer do cigarro. Existe uma única exceção, se você morrer por outra coisa antes disso. Então, se por acaso você sofreu um acidente, teve um acidente automobilístico, teve um quadro infeccioso grave, por exemplo, estamos vivendo uma época de pandemia, tudo isso pode te levar antes. Se nada disso
que vem de forma súbita te levar, infelizmente o cigarro vai te matar. Então eu convido vocês, mais do que peço, eu faço um movimento como promotor de saúde para que você abandone o cigarro. E você também é responsável pelo bem-estar da sociedade ao seu redor. É papel seu, quando estiver na padaria, no salão de beleza, falando com o manobrista do restaurante. Explique e peça, para de fumar. Ele vai sentindo isso e com o tempo ele vai tomar essas ferramentas. Outros fatores são um pouco menos importantes, para não ser longo demais, mais do que já foi. Cautela para pegar o sol, somos muito claros. E essa cautela vale para o ano inteiro em todas as regiões do Brasil. Não é porque estamos em Curitiba, no sul do Brasil, a cidade mais cinza do Brasil. Mentira, quem vem aqui ver vai ver que tem dias cinzas e tem dias lindíssimos, tá? Não é porque estamos com nuvens que não devemos nos cuidar. Então a utilização do filtro solar diariamente de forma homeopática, como um hábito, isso invariavelmente vai te proteger. E gostaria de finalizar dizendo que devemos cuidar da nossa alma, do nosso espírito. A tristeza, muitas das vezes, não é uma escolha. O padre Reginaldo Manzotti fala com muita propriedade de que ninguém escolhe ser triste. Que do ponto de vista emocional, do ponto de vista lógico, todo mundo quer sorrir, todo mundo quer estar feliz, todo mundo quer se realizar. Mas os quadros de tristeza, de depressão, são doenças e, como tal, precisam de ajuda. Busque ferramentas espirituais, busque ferramentas médicas, busque ferramentas sociofamiliares para que você consiga vencer esses momentos de tristeza. Eles fazem parte da vida de todo mundo, não é diferente comigo nem com você. Não é porque a gente está aqui hoje na televisão fazendo essa celebração de final de ano que nós estamos diariamente felizes, mas a gente precisa fazer uma busca contínua disso. A gente já sabe que a tristeza, que os quadros depressivos estão relacionados com a redução da imunidade. A redução da imunidade parece ser um fator preditor de uma série de doenças crônicas. Não bastante, existem uma série de doenças que, mesmo não comprovadamente causadas por tristeza prolongada, são acentuadas, são agravadas. Talvez o protótipo clássico, eu já vi várias pessoas ligando para o padre para falar sobre quadros, por exemplo, de fibromialgia, que são quadros de dores sistêmicas, dores que muito machucam esses indivíduos e que estão relacionados, por incrível que pareça, a quadros psicológicos. A gente faz exames de ponta cabeça e a gente não acha nada. É um diagnóstico de exclusão por uma doença psicológica. Eu prefiro dizer aqui, por uma doença da alma, então você coloque em prioridade cuidar também do seu corpo, mas não esqueça da sua alma, não. Fantástico, adorei a conversa hoje, agradeço demais a tua participação, tenho certeza que o Brasil inteiro ganhou com esse programa. Obrigada, viu? Com certeza, nossa, tô até emocionada aqui. O teu contato é o Oncoclínicas Curitiba, né? Dr. Elgio, um grande profissional, como você vê. Vou até pedir para a produção colocar essa tua fala do cigarro na nossa programação. Vamos ver se vai rolar. Muito obrigada mais uma vez. Nós estamos no final do programa, mas eu encontro você amanhã aqui na TV Evangelizar, às 3h30 da tarde. Tchau, tchau.